Ó, talvez a minha digníssima esposa apareça aí. Aí nada. Pronto. Boa noite, não, né? Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast contábil, né? Camarão Pensante. Né? Não, peraí, rapidinho. Eu acho que se você que acompanha o Denis no Instagram, normalmente ele. Eu não sei se tá. Ele diz salve, galerinha, mais ou menos. Eu mudei o slogan. Esse slogan tava muito escroto. Tava muito pai esse slogan. Eu mudei o slogan agora. É só salve, salve, galera mesmo. Ficar mais curto. Pessoal, estamos começando aqui mais um episódio, hoje com a presença do nosso amigo Leonel, nosso querido Leonel, é o melhor goleiro que a gente tem no CRC, menos vazado nos campeonatos todinho quando a gente participava, quando a gente era convidado pro futebol. Aí eu não era menos vazado. Já quer ser cancelado no início do programa. Ele é um goleiro menos vazado, que ele fez igual a Argentina na Copa de 78, que pagou os caras do peru pra levar. Pagava. Eu paguei peru. Ele pagava o peru pra não entrar a bola. Nem pensar, pelo amor de Historicamente isso é verdade, mas aqui não pegou bem essa conversa. Não ficou legal esse trocadilho. Não pegou bem. Ele também com a presença do nosso amigo Emi, né? Emi, confundo o nome. Também que é auditor independente. Também aí vem pré-candidato a deputado estadual. Tá aqui com a gente hoje para bater um papo aí sobre a nossa vida contábil. Aquele negócio, aquela resenha bacana. Só um detalhe, Denis. Desculpa, eu tô te interrompendo muito, mas eu acho que o Emi devia se apresentar. Fazer aquela apresentação que ele falou para nós. Aquela que o consagrou. Vou começar pelo Leonel, se apresenta, fala um pouco. Depois o Emi fala um pouco se apresentando, mas daquele jeito. Daquele jeito. Boa noite, Leonel. Boa noite, meus amigos Fábio, Denis, a quem está nos assistindo em mim. Uma satisfação estar aqui entre amigos nesse bate-papo aqui sobre um cenário que a gente gosta muito, que é a contabilidade, né? E esse desdobramento dele, né? Então, o Leonel já está atuando ali na área de contábil há mais de 15 anos, né? Na parte de auditoria interna, na parte de governança, compliance, sócio fundador da GRC. E a gente veio aqui bater esse papo, né? Falar sobre ali as questões hoje tributárias, de incentivo nas empresas, né? E aí a gente vai seguir ali com a nossa resenha, viu? Perfeito, Leonel. Satisfação também a todos que estão presentes conosco aqui no canal, nesse podcast maravilhoso, sobre o convite do Denis, do Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Também junto aqui com o professor Leonel, um grande amigo de tempo também, de experiência de mercado. Eu sou Emi Souza, também contador, auditor independente. Estamos também na campanha de referente ao processo de execução sobre o avanço da contabilidade, procedimentos de projeto no terceiro setor, crédito carbonos e assim por diante. Tá? E fico muito feliz de estar aqui para a gente poder dividir essa experiência na contabilidade, da auditoria para todos os senhores e senhoras que estão nos acompanhando no canal. Só um detalhe, amigo. Fale um pouco de você é casado. Começou? Explica. Fala da sua apresentação de agora. Eu fiz um vídeo de apresentação sobre a questão da campanha e hoje o Denis e o Fábio estão me cobrando sobre a questão da publicidade do vídeo, né? A qual me apresento também falando sobre meu profissionalismo, anos de experiência que a gente tem no mercado em conjunto, 15 anos de experiência na parte contábil, auditoria, também como professor e mentoria e como cristão, né? Também casado, pai e também genro de uma sogra feiticeira. Nesse sentido, é necessário que eu sempre fiz essa história. Essa informação é importante. Eles colocam como pontualidade, né? Mas assim, é brincadeira, tá? Minha sogra é uma pessoa muito amável, especial, cristã também, de coração. Abraço pra sogra dele. E aí, a dona Helena, né, sem fetiches, dona Helena. Que não é feiticeiro. Não é feiticeiro, é só uma resenha. Mas eu vou falar uma coisa, se caso ele começar a passar mal aqui, ela era feiticeira. Então, pessoal, é isso. Vou começar com algumas perguntas. Leonel, por muitos anos, além de nessa parte de contabilidade, também foi conselheiro do Conselho de Contabilidade, né? Saiu esse ano agora também, recentemente, né? Ou não? Não, já tem basicamente 2 anos que eu saí, cheguei a ser vice-presidente de administração do Conselho Regional de Contabilidade. Show de bola. E hoje tu ainda tá à frente da UNAMA, dando aula, né?
um dos organizadores lá da parte contábil, coordenador da não, contábil, não. Coordenador, hoje nós temos a professora Alessandra Meirelles, eu continuo como professor, mas a coordenadora lá e a UNAMA, ela sempre deixa aberto pra gente, que ela sabe ali das pessoas com quem a gente convive, dos profissionais que a gente atua junto. E estamos sempre levando para a classe contábil, formando esses novos contadores, né? Que é o nosso papel ao longo desses anos que a gente se conhece, é formar novos contadores, trazer a ciência contábil como elemento. Mas eu estou como professor apenas, mas a UNAMA está sempre aberta para a gente lá fazer os nossos cursos, o nosso desenvolvimento para essa galera. Sim, a gente já fez alguns eventos lá, né? A gente já palestrou, já participou lá. Muito bacana o espaço, a galera lá, gente boa, bacana lá. Estamos sempre abertos a convite, viu, galera? Sempre abertos a convite aí, qualquer coisa, chamar lá, a gente vai palestrar, vai dar né, passar um pouco de informação, um pouco que a gente pode fazer, né? Que é passar um pouco do que a gente também aprendeu com a nossa experiência, com o tempo aqui. Praticamente todos nós. Eu sou o mais novinho, eu acho, de tempo de contabilidade, que eu acho que eu tenho 10 anos. Aqui o Fábio, eu falei que o Fábio foi meu professor, pegou meu o Fábio, que nem eu falo, o Fábio foi meu professor, hoje é meu amigo aqui de coisa. Então a gente vai fazendo amizade no mundo contábil, né? Brasil afora, às vezes a gente vai palestrar. Eu tava conversando com o Leonel antes, quando a gente foi palestrar no Maranhão, né? Que, inclusive eu palestrei de ressaca, essa informação não era pra ser divulgada. Veio agora. Isso é uma história muito engraçada, mas é aquela história que é boa pra não contar ao vivo. Essa é uma história legal. Mas enfim, cara, a gente, né, viajou pra vários lugares aí palestrando e é muito legal. A gente tava comentando sobre isso, né? Que é uma das partes bacanas que a gente vai, palestra, conhece os lugares, né? E a gente acaba passando um pouco do nosso conhecimento, né? E, enfim, falando um pouco dessa área contábil também, né? Tu trabalha na parte de gerenciamento, né? Isso, a gente trabalha, a gente é fundador da GRC Gestão Consultoria, né? A gente atua na parte de governança, na parte de consultoria, controladoria, gestão de custo, na parte mesmo de gestão do empresário, do empreendimento de uma maneira geral, né? Formação de preço, planejamento estratégico, né? Olhar esse cenário e traduzir a ciência contábil mesmo à tomada de decisão, né? Recentemente até estava fazendo com o Fábio, que a gente estava até tratando com os alunos sobre o processo de formação de preço de restaurante, tu lembra lá? Pô, como é que faz uma ficha técnica, como é que a gente vai apurar esse custeio? Então a gente já atua nesse cenário mesmo de gestão, Denis, efetivamente, né? E ali a gente já vem desenvolvendo grandes trabalhos, já trabalhamos com grandes grupos, tanto regionais quanto nacionais, né? Nesse processo de consultoria, e já são ali 10 anos nessa área. Também fui auditor interno da Unimed Belém, né? Então, pô, foi um trabalho gigantesco também para a gente implementar a estruturação dentro do plano de saúde, né? E a gente já atendeu também ali outros cenários, né, de agências reguladoras, né, Banco Central, CVM, enfim, então a gente vivencia essa rotina mais estratégica, vou dizer assim, né? Tu vê que o cara é diferenciado quando ele foi auditor em plano de saúde e não perdeu os cabelos. A gente já vê que o cara é diferenciado. Mas é curioso a gente falando de classe contábil, já, Emir, né, Léo e Denis, que é uma das coisas que a gente está vivendo muito forte hoje, que me lembra um pouco quando surgiu o SPED, né? Quando a gente teve toda a implantação do SPED, que eu via muitos contadores antigos, né? Falando assim, poxa, eu vou largar a profissão, são novas tecnologias, novas coisas. E a gente está vendo uma invasão de novas ferramentas, né? Dentro da contabilidade. Eu tenho pesquisado, estudado muito sobre transtorno. Cara, você que está assistindo a gente aqui, nós da contabilidade, a gente está sujeito a tanto transtorno, amigo. É tanto transtorno, tanta dor de cabeça. Eu sempre falo com a minha digníssima em casa, né? Minha digníssima crush, que a gente não pode ter, por exemplo, estresse em casa. Porque o nosso trabalho em si já é tão estressante que se a gente chegar em casa e ainda tiver estresse, a gente vai explodir, né? Mas essas ferramentas, essas tecnologias que a gente vê hoje, né? Tanto que hoje se mudou muito como se faz auditoria, por exemplo, né? Tem muitas ferramentas aplicadas à auditoria, aplicadas à escrituração. Tem até um transtorno que eles chamam de tecnoestresse, né? Que são as pessoas que estão todas, meu Deus, nova tecnologia, nova ferramenta, novo isso, novo aquilo, né? Então, o que vocês acham? Como é que vocês veem toda essa enxurrada de tecnologia que vem surgindo aí, Léo, Emir? O que vocês têm? Fábio, muito bem colocado a oportunidade do tema, que hoje nós temos, além de um procedimento de variações dentro de conformidade e exigência, como reforma tributária, outras solicitações que nós somos também como profissional, se exigir essa questão da continuidade educacional, dos estudos,
né? Até para a questão da auditoria, nós temos que ter a questão da normativa e o cumprimento da educação continuada, que é um dos quesitos necessários sobre os 40% de atuação. E para isso, como profissional, a gente também usa essa questão da demanda necessária quanto à tecnologia. Agora, conversando até com uma advogada referente ao devido tema, o que nós temos que ter ciência é usar a tecnologia como sim uma ferramenta de auxílio e execução do negócio. Ela não pode, infelizmente, e não podemos deixar que ela se torne algo primordial que vai tirar o nosso procedimento técnico de avaliação como profissional para a execução de uma finalização de um parecer, de uma opinião. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da IA, de outros processos de tecnologia que possa nos corroborar para a questão de execução de trabalho. Porque temos também o fator crítico e de risco. Será que se ela solicitou e conseguiu filtrar toda a nossa demanda necessária, em alguns casos nós já pegamos processos que tivemos erros na execução dos saldos. Então, isso prova que, assim como o fator humano, o sistema ele pode também ter o risco de não detectar aquela necessidade sobre o nosso parágrafo ênfase que a gente quer, de fato, colocar em um parecer. Então, a gente tem que ter atenção no procedimento de uso e adequação, para que a gente não possa, de fato, ficar um refém apenas de uma ferramenta de tecnologia e deixar, de fato, a técnica apenas com os normativos. Isso não pode. Perfeito. E assim, senhores, a gente sabe que a ciência contábil, ela sempre foi impactada pelo avanço da tecnologia. Historicamente, isso já foi demonstrado. Eu concordo, assim, quando o Fábio fala muito do estresse, é porque hoje você visita esses congressos, a gente sabe do custo do Brasil, do processo de gerar informação, o quanto que aquilo custa, o quanto que o profissional da contabilidade está submerso naquelas rotinas de entrega de obrigações acessórias, de conciliações. Então, as ferramentas artificiais, hoje as inteligências artificiais principalmente, ela vem impactar de uma maneira positiva, né? Ela vem otimizar. O que ela não pode fazer é, como a Emi falou, né? A tomada de decisão, o processo de interpretação, isso cabe a nós, seres humanos, ao profissional contábil. Eu não posso jogar. E aí o que a gente trabalha muito dentro das nossas rotinas, dentro de sala de aula e fora, durante os cursos, é dizer o seguinte: o poder interpretativo é teu. Aí ela vai consolidar e vai automatizar os teus processos de modo que vai te gerar uma informação mais rápido para que tu tome decisão. Sim. E esse seria o papel. Mas, de fato, é um transtorno muito grande, porque hoje tu tem uma série de IAs, uma série de agentes, né, que é o termo que a galera usa, que vai fazendo e tu fica doido. Eu abro hoje LinkedIn, eu abro hoje Instagram, já tem prompt para conciliação, prompt para previsão, prompt para visibilidade, um monte de coisa. E aí tu fica, cara, onde é que eu tô nesse cenário? Onde é que eu, profissional da contabilidade, estou inserido? E a gente acaba se cobrando. Então, às vezes, tu tá tentando descansar, tu diz, nega, não, mas eu tenho que lembrar de um prompt para projetar o orçamento dessa empresa, desse custeio, né? E acaba impactando. Então, o profissional da contabilidade tem que ter esse cuidado dentro da psicologia, efetivamente. Eu costumo dizer que não é algo desmérito o profissional procurar uma ajuda, pelo menos uma consulta anual para avaliar esses critérios mesmo, porque a gente é impactado muito sobre isso. Reforma tributária tá aí, cara. Nós estamos, assim, à beira do processo de estresse elevadíssimo, porque, cara, vai entrar os elementos da nota fiscal eletrônica, não vai, adiou CBS para pessoa física, para fazendeiro, a gente olha o nosso cliente aqui, não, esse aqui vai impactar para esse, mas não vai impactar para o outro. E aí, meu irmão, gera todo esse transtorno. Mas eu acredito sim que a tecnologia ela é uma ferramenta que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia para automatizar, mas não para tomada de decisão. Isso cabe ao profissional mesmo, a gente tem que manter essa prerrogativa e esse posicionamento. Eu penso muito assim que as pessoas elas têm que ter um certo pensamento sobre essas tecnologias. E é curioso, tem um artigo chamado Nativos Digitais e Imigrantes Digitais. Se vocês não leram, você que está assistindo a gente, procure esse artigo, ele é curtinho. Né? Você vê os artigos... em muitas teses e trabalhos hoje se citam os artigos antigos, né? Que tinham 5, 10, 15 folhas, ou até 5 folhas, como o artigo da Ética e Ambição de Stephen Kennedy, mas eram muito bons. Hoje que a gente vê, tem artigo de 30, 40, 50 folhas, mas a maioria é encheção de linguiça, né? Então, nativos digitais e imigrantes digitais, esse artigo eu quero indicar para você. Nesse artigo, é curioso, vou dar só
um disclaimer dele, ele fala de como pessoas que nasceram numa era não tecnológica têm dificuldade a se adequar a essa era tecnológica. Por exemplo, creio, a gente não fala idade aqui, mas creio eu que todos nós tenhamos 40 a mais. Não, desculpa, amigo, eu não tenho 40 a mais. Tu não tem 40 não? Não tenho, mano, não tenho, tô com 38 ainda. Acabei de fazer 40. É o mucilão aqui, né? É o novinho. É o novinho safado. O que acontece? Mas até o Léo, né? A gente nasceu numa era em que não se tinha essa internet. Não se tinha isso aí, cara. Eu lembro que na nossa época o telefone era um Nokia tijolão. Até o Jorge Mateus fizeram uma música sobre isso, que era desse tamanho aqui, pô. E tinha uma antena que tu colocava na cintura a parada. E tu tinha que ter outra bateria, né? Tu já vinha armado já. Isso quem tinha, que era o valor do carro. Então você vê que essa galera que nasceu numa era não tecnológica, uma moto hoje em dia. A gente já tem uma dificuldade natural de se adequar a essas novas tecnologias, né? Então a gente vê cada dia surgindo novas tecnologias. E como o Léo falou muito bem, você abre hoje o Instagram, as redes sociais em si, você é bombardeado com nova ferramenta, novo isso, novo aquilo, novo isso, novo aquilo. Tu diz, meu Deus, tu já acorda já desatualizei, né? Tu já acorda nessa agonia. O que é importante a gente deixar... É um conselho que eu dou aqui, aí eu queria ouvir a opinião da galera, né? Que todos nós precisamos entender que as IAs, elas são ferramentas, elas não podem se transformar em muletas. Eu acho muito importante. Sim. Porque muitas pessoas enxergam as redes sociais, as IAs e tudo que vem como eu sei fazer com isso. Mas o profissional que é profissional, ele sabe fazer um balanço, uma DRE, uma análise, um parecer no Excel, sem muleta. Sim. Porque senão nós vamos se tornar como músicos que só tocam com partitura, né? Inclusive um amigo nosso aqui, o Ademir, teve um problema um tempo atrás. O argentino? O argentino brasileiro. Safado. Eu não consigo acreditar em brasileiro que torce pra Argentina. Como Fábio? Eu não consigo. Isso vale pra você também, como viu? Fábio? Nunca foi na Argentina e é Argentina. Espanha é nós. Mas voltando pro Ademir, safado. Teve uma das Big Four que fizeram um parecer com IA, né? E a desgraça que foi à tona. O Ademir até colocou, olha, fulano de tal, é assim que se faz parecer sem IA, que o Ademir é o sem vergonha, safado. Vai ser nosso debochado. Estou esperando pra vir, você tirar aí no próximo. Vai vir um dia com a gente aqui. Que ele vai fazer o Polêmicas da Semana aqui, ao vivo. Da semana. mas você vê o quanto a gente é bombardeado por essas coisas. Inclusive, eles foram penalizados, né? Se eu não me engano, foi na Grã-Bretanha, foi num desses países europeus que eles foram penalizados por conta desse parecer, cara. Foi. E aí acabou assumindo a responsabilidade do cara, eu não posso. Só que assim, entrando um pouco em si, eu falo um pouco sobre exatamente o que tu falou, nessa questão geracional. Eu falo em algumas palestras, inclusive agora na última que tive na Unip, eu falei exatamente sobre isso. Que eu já acho assim, apesar da gente ter essa... Eu ainda acho que a gente tá no momento certo, porque a gente ainda é jovem, pô. Sim. Né? Estamos chegando no 40, mas nós somos jovens, não somos jovens senhores, mas somos. Você que é o nome da estatística, a população brasileira tá aumentando, né? Aumenta, verdade. Eu fico pensando naquele cara que tem 60 anos, que ainda trabalha em contabilidade. Esse cara tá meio... Se ele não tiver uns 5 moleques pra auxiliar ele, tá ferrado. Se não tiver porque, bem ou mal, a gente acompanhou exatamente o que eu falo na palestra. A gente, bem ou mal, acompanhou esse avanço tecnológico, como tu falou. A gente foi da internet de escada. Pô, tinha que esperar de noite pra ligar a internet. Do MSN. A gente tremia a tela da galera. Só os de verdade, os raízes tremeram o MSN. O pessoal tá com WhatsApp. Tudo da Anitta pra cá, essa geração Nutella. A gente viu essa evolução, então a gente conseguiu acompanhar. Eu acho que a gente ainda consegue, apesar de que, como tu falou, todo dia uma nova tecnologia, todo dia uma coisa nova. É Farma Aura. Eu demorei uma semana pra entender o que era Farma Aura. Mas, enfim, é muita coisa acontecendo, mas bem ou mal a gente não consegue acompanhar. Eu fico pensando na galera que realmente... que não... 50, 60 mais ali que já veio do papel pro computador. Os velhos da lancha. Eita, essa galera vai ter dificuldade. Eu vou levantar mais uma bola aqui, que eu acho que vai ser... Trazer a polêmica na mesa. Já que a gente está falando sobre evolução da profissão, sobre ferramentas, tem uma coisa que a gente não pode discutir aqui. Todos nesta mesa são professores, gestores, né? Nós somos pessoas que treinam outras pessoas, que formam outras pessoas, né?
a gente não pode deixar de falar sobre expectativa e realidade da universidade. Então, o que o cara entra na universidade esperando aprender sobre a profissão e o que ele pega na profissão quando ele sai da universidade. Eu não vou falar o nome de onde eu me formei, não vou. Né? Mas eu estudei numa universidade possante, né? Então, eu me formei até com honras na universidade. Me formei bem. Com certeza era mais Mas eu vejo o Fábio falando, eu digo, cara, eu não li esse artigo. Vou viajar de noite, eu já vou ficar, vou procurar na hora do voo, vou dar uma lida. Não, mas é aí que fica a minha tristeza. É uma das frases. Eu achei que eu ia arrebentar no mercado, mano. Quando eu saio da universidade e vou pro escritório, eu lembro até hoje, eu comecei a trabalhar no escritório do Seu Nascimento, cara. Seu Nascimento, não sei se ainda tá funcionando o escritório, mas, pô, que local top de trabalhar. Foi, assim, um local que eu guardo no meu coração, né? Pela essência, né? Pela essência e excelência lá. O clima era tão bom. Então, quando eu cheguei na vida prática e vi, se integra de F. Eu falei, meu irmão, que merda é essa? Foi logo no início da implantação do SPED fiscal, eu ficava todo mês acompanhando a Cefa, todo mês ela botava um PDF com as empresas que estavam entrando, que eram obrigadas a mandar o SPED fiscal. Então, a gente vê que existe um divórcio muito grande, né, sobre o que você aprende na universidade e sobre a realidade da profissão. Eu queria botar na pauta aqui, o que vocês acham sobre isso? O que vocês acham que as instituições poderiam fazer? Vocês dão a opinião, depois eu dou a minha. Perfeito, Fábio. Aproveitando a pauta, que é muito importante, hoje realmente nós temos uma disparidade entre a teoria e a prática. A funcionalidade sobre o procedimento de estratégia que nós temos entre as instituições educacionais e o mercado, de fato, valendo a profissão. A mentalização e execução do profissionalismo com aquele aluno, aquele graduando para o mercado. Agora sim, Fábio, nós temos um projeto que vamos trazer em conjunto à universidade, em conjunto ao conselho, não só o conselho de contabilidade, mas demais conselho de classe, trazer o quê? Hoje você observa que existe ainda apenas um procedimento direcionado na atividade do estudo da medicina. Hoje os alunos da medicina, eles entram num procedimento chamado de liga de estudo. A liga de estudo, ela não é o estágio supervisionado. Ela antecipa toda uma execução do aprendizado do aluno para a realidade. E materializa esse acompanhamento dentro da realidade dos hospitais, acompanhado de médicos, né? Pessoas que estão ali, de fato, passando essa orientação da prática. Isso a gente precisa também ter essa visibilidade e trazer para as demais áreas. Seja exatas, seja humanas, além da área de saúde, trazer para as demais áreas, porque é importante. Na nossa época, nós tínhamos a oportunidade, na universidade, da empresa júnior. Mas só que a empresa júnior, mesmo assim, ela tem uma limitação de execução do aprendizado daquele aluno, do graduando, dentro de uma expertise ainda teórica. Até pela questão do desenvolvimento daquele estudante. Mas nós não tivemos ainda, mas vamos ter, não tivemos ainda uma praticidade, uma execução que possa corroborar entre conselho de classes, universidades, para colocar aquele aluno e fazer uma equipe, uma liga. Olha, vamos fazer uma liga da estatística. Vamos levar isso a um órgão estadual para que aquela base de aluno possa estar em uma semana passando por um treinamento, uma prática sobre aquela questão do IBGE. Vamos falar sobre a questão da execução financeira. Vamos trazer aquele aluno para entender um pouco de capital financeiro, banco. Vamos trazer isso entre as nossas entidades financeiras também, junto com a universidade, para que eles possam ter uma certificação e um controle de fato sobre a execução desses alunos. Sim. Assim como a área médica executa há anos, e isso aí funciona. Então, é muito necessário que nós possamos atribuir isso às demais áreas. Assistência social, isso é muito importante, porque a gente se depara hoje com um atendimento público que nós temos umas expectativas e, na verdade, nós não temos alcance sobre ela. E, às vezes, na escola, na universidade, aquele aluno ele sai com um pensamento e uma formação de justamente ser o melhor e mudar o mundo.
Mas quando ele se depara com um sistema, ele vê que, infelizmente, ele é limitado. É que nem uma tia do Tropa de Elite, né? Quando se depara com o sistema. A gente tem que pensar em uma questão de evolução, de processo e projetos que, de fato, funcionem. E um desses projetos a gente vai estar trazendo aí. Assim, Fábio, eu não vou defender as instituições, realmente existe uma assimetria desse ponto, né, Denis? Porque, assim, eu vejo que muitas universidades no Brasil, o modelo da educação brasileira de nível superior, principalmente da contabilidade, ela ainda está pautado naquele modelo anterior, né, cara? Aquele modelo de formar o cientista contábil, muito teórico, a ciência contábil, o pensar contábil. Mas eu vou falar pela UNAMA, basicamente, aqui, me permitam, porque a Alessandra, que é coordenadora, ela tem um outro viés como o nosso. Show. Por quê? O que a UNAMA faz hoje? Cursos de extensão, capacita, que foi o que vocês foram, que é que a gente vai, exatamente. que é para levar prática, entendeu? Eu não posso, o viés da universidade, a base, ela é o pensar contábil, ela é o pensar universitário, mas a gente precisa atrelar ao dia a dia dos alunos essa prática. E aí entra a gente aqui, como o Emi colocou como uma pauta importante, essa liga, essa visão é totalmente importante pra gente, porque a gente acaba encurtando. Então, por exemplo, aulas de laboratório, hoje a gente tem, então lá eu levo um softwarezinho da Tron Informática lá, vou dar aula lá como fazer a contabilização, como trazer esses elementos. Isso encurta, mas a gente sabe também que o dia a dia contábil, ele exige muito. Entendeu? E a gente, enquanto professor, e eu falo como professor, muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem calendário para tratar especificamente disso. Isso vai exigir o quê? Dos alunos buscarem um pouco fora. E aí entra o que a gente estava conversando anterior no off. A gente precisa também aqui, enquanto professores, criar essas rotinas de cursos práticos. Como abrir uma empresa? Eu vou fazer viabilidade, eu vou fazer o Redsim, eu vou fazer isso. Entendeu? Porque essa coisa que dificilmente você vê no cronograma da faculdade, ó, Sabrinho. E é uma das principais coisas. Começa uma empresa, o cara vai começar do zero aí, eu quero abrir minha empresa. Perfeito. E se o cara nunca tiver, sei lá, feito um estágio, feito nada, ele não sabe nem por onde começa. Empresa, onde ela se enquadra. Isso. E aí, por exemplo, as disciplinas nessa parte de abertura de empresa, elas vão tratar o quê? Da legislação do Código Civil, o que é limitada, o que é... Direito empresarial. Isso, exatamente. Ela não entra na prática, mas aquele é um viés que também é importante, não adianta a gente ensinar a prática. A gente não pode confundir, né? Durante muito tempo, a gente não pode confundir a prática com a teoria. E muitas das vezes também vem o erro do aluno, dele querer a prática, dele achar que a contabilidade, ela é igual em todos os momentos. Sim. Que eu vou sempre debitar aquilo, que eu vou sempre acreditar. Então fica até uma crítica, porque a gente acaba também não enviesando. A universidade acaba trazendo pra gente o viés do pensar. Bom, nesse caso eu vou debitar, nesse caso eu vou acreditar, enfim, fazer todo esse cenário. E fora, assim, os tipos de contabilidade, porque assim, você vai pra contabilidade pública, é outro universo, é outro universo. Você esquece o que você viu em contabilidade empresarial, normal, você vai pra contabilidade pública, lógico, tem uma basezinha, débito, crédito e tal, mas você já pega outra legislação, outro universo contábil, né? Então, assim, a gente vive... Só que, infelizmente, assim, eu falo muito isso também nas palestras, né? Alunos que a gente dá aula, cara, eu falo assim, se você puder, lá pelo 5º, 6º semestre, cara, estagie de graça, mas estagie. Perfeito. Vai pra algum lugar, se der pro cara te dar o do lanche ou da passagem, ótimo. Mas se o cara fala, não, olha, eu preciso de um cara aqui, vá pra lá um mês, se puder, né? Que às vezes o cara trabalha e tal, mas se tiver como passar meio expediente no escritório, mas pra viver essa experiência, pra ver lá 6 meses, 1 ano lá, não, aqui eu quero aprender como é que faz. Aí você concilia a parte teórica com a parte prática. Porque eu acho que o que me deu um pouco, logo que eu me formei, que eu já sabia, eu tinha, e alguns amigos que eu vi que conseguiram engrenar, foi justamente que foram pra dentro do escritório, estagiaram lá mesmo, só pelo da passagem, foram e tal, o outro já pegava um 200 aqui, mas ia estagiando pra aprender. Quando acabou, pronto, agora já sei. Aí, lógico, vai, cada dia parece uma coisa, um problema. E mesmo assim não é garantia, né? Não é garantia. Porque todo dia a gente pega uma lapada. A gente senta na CP e tem uma coisa nova. Sabe pra caramba, aí chega lá, pá, mano, eu falei, rapaz... Aí tu faz aquela velha história, quando o cara... Eu botei até um meme um dia desse, né? Quando o cara faz uma pergunta mirabolante, aí eu coloquei ele meme do Batman. Vou investigar. Vou investigar. E é curioso, porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Se a gente chega eu como professor universitário, vou dar uma aula, o aluno pergunta alguma coisa, e você diz, olha, depende.
né? O aluno, se a gente responde muito com depende, o aluno diz, esse professor é ruim, queima pneu, esse professor não presta, manda outro embora. Só que a maioria das perguntas na vida prática se responde com depende. Essa empresa, qual é a tributação dela? Depende. Depende do produto, depende do regime tributário, que legislação existe. Da finalidade da empresa. De quem está comprando, é consumidor final. Existe uma série de coisas. Mas eu vou jogar uma bomba aqui. E aí eu... Pelo amor de Deus. Não, calma. Aí, o Fábio com a sua bomba. Vou jogar uma polêmica, beleza? Pra mim, um dos grandes problemas, tá? Não é o problema, é um dos grandes problemas. É que muitos professores são somente teóricos. Eu sou contra professor universitário que não atua na prática. Porque, vou falar aqui, quem não atua na prática não sabe como funciona a profissão. Eu leio um livro, leio um artigo. Não, você não sabe. Se você não tá lá no dia a dia, batendo cabeça com a porcaria do arquivo, do arquivo SQL, do sistema que sobe, o validador do SPED SF, que tem que entregar até o final do mês aí, né? Se você não entregou, já tá na correria aí. Então, quem não vive isso... E olha, conseguiu com sabe. ECD, viu, mano? Ele vive com dor de cabeça, mano. Então, o que eu vejo muito nas universidades, instituições, são professores que são teóricos. Sim. Que não atuam na vida prática. Então, como é que eu vou direcionar um aluno para um caminho da prática se eu não sei essa prática? Porque eu entendo muito assim, conhecimento técnico qualquer um busca. Você vai atrás, vai um curso, vai um livro, vai um workshop, um summit, né? Precisa ter um nome para isso hoje. Mas essa mentalidade do contador, do gestor, de aqui, olha, essa empresa está com um problema nesse fiscal, como é que eu vou resolver esse problema? Vou ter que retificar essa ECD? Não, mas a IN 2003, do artigo 8, diz que só vou retificar a ECD quando o problema for um problema muito grande, senão retifico... São esses detalhes... Quando não puder ser corrigido por lançamento, e tem que vir com parecido ao de menos. É muita coisa. Eu vejo assim, um ponto assim que eu... Sei que vocês acham, né? Mas eu só fazendo o meu comentário aqui. A gente vive hoje no ensino profissional o mesmo dilema que se espera da educação das crianças. Porque hoje em dia você vê a família passando para as escolas a obrigação de educar os filhos e a escola dizendo, não, a obrigação é dos pais de educar. Né? De educar, de formar o cidadão. E o que a gente vê hoje? As empresas passam para as instituições de ensino, tu tem que aprender a ser contador, ser profissional na universidade. E a universidade, meio que muitas, não todas, ou algumas, não sei, não posso afirmar isso, não tenho dado do IBGE para falar isso, mas aqui eu estou falando pela experiência que eu vejo no mercado. As instituições de ensino passam um pouco a responsabilidade, é na empresa que tu vais aprender. Então, a gente vive nesse problema. Eu vou dizer o que eu faria se eu fosse reitor de uma universidade. Vamos imaginar que o Fábio hoje acordou reitor da Universidade Camarão Pensante. Viramos uma universidade. Universidade. Temos um upgrade aqui. Tem essa fotinha aqui do Camarão aí, tá? Então, o que eu faria? Primeiro, eu só contrataria professores que atuam na área. Esse é um dos pontos. Trabalho, faz o que da vida? Eu sou... Não. Eu quero que atue na área. Porque, para fins de ensino técnico, eu vou falar com todo o cuidado do mundo, tá? Eu tenho doutorado em administração, mas o meu doutorado pouco contribuiu para me auxiliar a ser um contador e um gestor de empresas. Tá? Mestrado e doutorado te ensinam, ajudam tu a aumentar a tua capacidade intelectual, mas te levam muito para ser um pesquisador. Isso aí a gente não... É claro, mas tem um profissional, tá? Né? Mas eu contrataria professores que atuam, ok? Professores que atuam, e todas as aulas seriam em laboratório. Todas. Porque você vê, tem muitas instituições, não vou falar nomes aqui, tá? Mas tem muitas instituições de ensino purpurinadas que até tem laboratório, mas não presta. Tu vai lá, o sistema contábil não funciona. Então, se o sistema não funciona, você não tem laboratório. Entendeu? Então, todas as aulas seriam em laboratório. Vamos trabalhar isso aqui, um fiscal. Vamos trabalhar isso aqui dentro do sistema. Vamos fazer uma ECD. Do zero essa merda. Vamos pegar, abrir aqui a porcaria do validador. Não, vamos fazer direto no validador essa porcaria e vamos fazer aqui no sistema. Tem o Stephen Kennedy, que é uma das referências em administração. Num dos artigos dele, não sei se foi o Ética e Ambição,
ele estudou em Harvard, né? Ele fala que uma das maiores frustrações da vida dele foi estudar em Harvard. Aí você diz, pô, mas que merda, né? Como é que a frustração do cara é estudar em Harvard? É porque ele fala que as aulas, o professor, olha como funcionava a aula dele. Ele chegava na sala, o professor chegava e dizia assim, ó, essa empresa tá com tal problema aqui, resolvam. Essa era a aula, brother. Tu resolver na prática o problema das empresas. Sabe? Sim. Então, colocar empresa júnior é uma boa solução, trazer cases práticos, trabalhar dentro de um sistema. Aí eu não sei se como é que poderia fazer. O Léo, que tem mais experiência em gestão de CRC do que nós aqui, mas eu não sei se o CRC poderia fazer uma mediação como essa de, por exemplo, vamos fazer um cadastro de empresas parceiras aqui do CRC. Aí cadastra a empresa, aí os profissionais recém-formados faziam um cadastro lá e o CRC fazia esse trabalho de agente, né? Eu não estou dizendo que o CRC está falhando por não fazer isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, estou só levantando talvez uma hipótese. Eu não sei nem se essa é uma atribuição do CRC, eu não sei, tá? Mas eu não sei se poderia fazer isso. Então, cadastra lá profissional, a empresa, isso aqui, joga aqui. Aí as empresas parceiras fariam um treinamento de 3, 6 meses. A empresa, eu me habilito como empresa parceira para ensinar alguém o fiscal. Me habilito como empresa parceira para ensinar aqui na Folha, para mexer no E-Social. Então, o cara poderia ficar rodando. Aí teria que ver também que benefício a empresa teria, porque uma empresa fazer isso de graça não dá. Porque nós recentemente contratamos lá no escritório. Então, quando você contrata alguém sem experiência, você demanda muito tempo treinando ele. Então, além de você ter que fazer o seu trabalho, você ainda tem que treinar a outra pessoa. Isso leva tempo. Então, as empresas elas precisam ter algum benefício para isso. Então, são pontos aí que eu acho que ajudaria muito a resolver a questão. Não sei assim, pegando o gancho do que tu falou, uma coisa que eu também bato um pouco na tecla, que eu faço uma certa crítica, exatamente, como o Yasmin tá aqui para falar um pouco até sobre política, eu vejo que tem poucos representantes nossos na política. E aí o que acontece? A gente tem uma reforma tributária que, beleza, até que o CFC brigou um pouco lá e tal, mas foi legislada por muita gente que não entende. E a gente acaba tendo leis lá de gente que não entende, que não sabe. E a gente vê discussões na internet de gente de político falando de coisas que não sabe nem por onde começar. E aí a gente fica órfão, né? A gente não tem a gente tem uma pouca representação. Por exemplo, hoje tem bancada de tudo, né? Bancada da bala, bancada evangélica, bancada do rural, do agro. A gente não tem uma bancada contábil. A bancada sem bancada. Tem bancada sem bancada, bancada da porrada, né? Pô, a gente tem, cara, representante de quase tudo. E a gente não tem uma representação contábil dentro da política. A gente tem muito poucos, assim. Mas agora a gente vai ter. Agora a gente vai começar. Agora a gente vai ter. Quando a gente for ver, a gente já tem lá uns 10 deputados federal contador e já dá pra gente começar, vamos falar sobre isso aqui. Porque a gente vê muito, né? A gente vê algumas discussões, por exemplo, a gente debateu muito, até comentou no episódio passado aqui, eu falo, quando tem aquela polêmica do Pix, aí tudo vira polêmica, e aí você vê muita gente falando de coisas assim, que não tem a menor ideia do que tá falando. E aí eu acho que a gente falta essa representação nossa também, não só dos, como o Fábio falou, o professor que tem que atuar na prática, mas a parte política também de pessoas que entendem de contabilidade para poder legislar sobre contabilidade, tributação, então, que eu acho que é muito, muito carente. Porque eu acho que a gente já teve um grande ganho, né? Porque um dos caras que, junto do Conselho Federal ali, do Aécio e do Joaquim, foi o Felipe Guerra, é tributarista, esteve presente. Inclusive, eles lançaram um manual ontem sobre o processo de contábil, né? Uma orientação técnica. Então, a gente já ganhou, mas eu super concordo que essa busca hoje de pessoas politicamente que vão entender as nossas angústias, os nossos anseios, se faz necessário. Se faz a gente ter nas bancadas do Estado, da Câmara, do Senado ali, da parte federal, esse elemento de pessoas que entendam as nossas dores para justamente entender hoje esses impactos. Mas eu acho que hoje a gente sofreu menos do que era antes, né? Mas ainda tem uma lacuna, porque acaba não sendo muito técnico, né? Tem uma série de interesses inerentes a cada uma das operações, né? Só um adendo, realmente foi muito importante. Eu devo dar um abraço ao professor Felipe Guerra, que foi meu professor também na IPOG, lá na pós-graduação. É um cara que, foi importantíssimo na reforma tributária. Ver ele lá falando sobre a reforma tributária, falando sobre tributação no meio mesmo dos caras lá na comissão, foi importante. Assim, dá até um orgulho para a classe contábil. Tipo, ver um representante nosso lá falando, explicando, olha isso, é assim, assado. Já, como você falou, já é um ganho.
Né? A gente tá aqui brigando que tenha mais que, de repente, exato. ele, de repente, outras pessoas que foram pra dentro mesmo, o deputado federal, que realmente é quem legisla pesado, pra que a gente tenha mais força ainda. Mas já foi realmente um ganho, foi muito legal ver ele lá dentro da reforma tributária mesmo. Porque a gente sabe, né? A ciência contábil durante o período de pandemia foi considerada algo essencial, e é essencial. Então, nada mais justo do que colocar hoje a economia do Brasil, o Fábio, que sabe melhor do que todo mundo aqui, efetivamente, porque o cara que vive isso é formado por empresas do Brasil, Sim. efetivamente. E quem está no dia a dia dessa tomada de decisão, desse gerenciamento, somos nós, contadores. Então, nada mais justo que a gente esteja assim, e eu concordo desse processo de ampliação dessa bancada, e eu acho que tem que vir pessoas novas, pessoas que venham com uma nova mentalidade para trazer esse elemento. Tem uma... acho que foi na biografia do Carlos Alberto Bolanhos, né? O Chaves. Ele fala uma coisa engraçada. Ele diz assim: aos sapateiros, os sapatos. Por que eu tô falando isso? A contabilidade que seja tratada pelos contadores. Perfeito. Sim. Né? Então, esses são muitos problemas. A gente vê hoje até em órgãos do governo, auditores fiscais que não são formados em contabilidade. É uma briga, né? Que já tem um tempo já de... Cara, eu não sei até... Eu tô medindo minhas palavras aqui para eu não ser... Não é para pôr medo, é para não ser injusto. Mas até que ponto, por exemplo, o Conselho Federal poderia bater nesse ponto de não, auditor fiscal é prerrogativa da contabilidade. Eu não sei se eu tô sendo exagerado, eu acho que alguns estados aqui. já conseguiram, porque acho que depende de estado. Eu vi alguma coisa, se eu não me engano, quando teve o concurso para auditor de Goiás, que eles tinham conseguido que seria para contador. Eu ouvi algo, não sei se eu tô viajando, mas se eu não me engano, tava até na pós ainda lá, algum que tinham comentado comigo, que alguns estados tinham conseguido judicialmente para que para o auditor fiscal fosse realmente contador, porque o que acontece, a gente leva uma pequena vantagem por entender, mas só que sabe que tem a galera que é concurseiro, o cara sabe até chutar, mano. Aí o que acontece? Nada contra, mas aí o cara às vezes é engenheiro e passa pra lá pra coisa, aí chega uma bronca lá, ele não sabe, porque não era a vida dele. Ele passou no concurso. Porque normalmente, quando a gente vai num órgão público, a gente além de procurar resolver o problema, a gente tem que explicar às vezes tem que explicar pro auditor. O cara não sabe, diz, pô, amigo, não, olha, o problema é esse aqui. Aí, ok, existe essa lei. Uma vez eu fui resolver um problema no ISS, num determinado município aí. Eu disse assim, a legislação do município é contra a lei complementar 116, que é a lei federal do ISS. E o cara disse, mas existe essa lei federal? O fiscal do município. Falei, amigo, existe. Não é de hoje, não. Mas então, por exemplo, eu falo assim... Inclusive, até outubro do ano passado, você cobrava ISS sem movimento aqui em Belém. Acabou, graças a Deus. Tive um probleminha. Do nada, tu chegava lá, meu cliente tá devendo R$300 de ISS. Mas como? Porque tinha uma atividade de ISS, né? Acabou, graças a Deus. Paga a taxa, né? Agora acabou agora acabou. Até outubro do ano passado. Vou falar uma coisa de coração aberto, assim. Quem convive comigo, tirando o Emir, que eu tô conhecendo hoje, tamo junto, né? Mas, por exemplo, o Léo, o Denis, a gente convive já há um bom tempo. Então, você que talvez está assistindo, talvez não conviva, não perceba isso. Mas, graças a Deus, eu sou um cara... Quase eu te xingo aqui online. Eu não sou um cara arrogante, sou um cara sem vaidade. Eu não acho que a pessoa tem que saber tudo, até porque não tem como saber tudo. A nossa área é muito vasta, cara. É muito vasta. Então a pessoa desconfia, viu? Só que a gente sabe de tudo. Agora, minha questão é, a pessoa tem que, no mínimo, saber o que ela faz, pô. Eu trabalho com isso, eu tenho que entender disso aqui, entende? Perfeito. Então, tem que trabalhar. Então, eu concordo, a gente precisa de mais representatividade dentro da área da classe contábil. Cara, a pessoa que vai para representatividade, para um cargo público, por exemplo, Felipe Guerra, ele fez um bom trabalho. Eu não sei se ele ganhou para isso, mas ainda que ele não tenha ganhado dinheiro nenhum para isso, ele ganhou coisa muito mais importante que o dinheiro. Ele ganhou crédito e moral. Crédito vale mais do que dinheiro. Então, na verdade, ele foi como representante do conselho, né? Porque ele era no caso, ele era do Conselho Vice-Federal, uma coisa assim já, né? Quando ele tá... na verdade, eu não sei ele chegou a ser presidente há um tempo desse, né? Do Ceará. Ele foi presidente do CRC do Ceará. E agora ele estava no Conselho CFC, Federal. Ele é conselheiro do CFC. Então ele foi, na verdade, como um representante do CFC lá. O trabalho ele participou do debate lá. O trabalho no CRC, no CFC, até onde... Me corrija o Léo se eu falar bobagem aqui. É um trabalho honorífico. Tu não ganha dinheiro para isso, mas tu ganha posição, tu ganha status, tu ganha uma coisa muito mais... credibilidade tu também, ganha credibilidade, né? E ganha uma coisa importantíssima, network, que é uma coisa que tu ganha. Então, é importante ter eu não ganho nada, mas, poxa,
nenhum dinheiro vale mais que network, amigo. Isso é verdade. Eu tenho algumas ressalvas, basicamente, tá, Fábio? Assim, eu acho que o trabalho no conselho ele é muito mais o voluntariado mesmo do processo de consolidação. Isso são efeitos, vou dizer assim, indiretos. Indiretos, Indireto da tua postura. Então, por exemplo, se eu me dedico 4 horas do meu dia a montar um curso, para fazer um curso para classe contábil, indiretamente eu vou aparecer. Isso é óbvio. Isso, mas isso eu entendo e é uma crítica minha. Ele não pode ser o viés principal. Claro. Eu não posso adentrar na classe, num conselho, para ter visibilidade. Até seria antiético. No próprio código de ética eu não posso usar essa estrutura. Sim. Entende? Então eu acabo entendendo que isso é indireto. Você entra assim com esse viés de mudar. E é o que eu acredito. A classe contábil ela precisa desse elemento em que eu vá me pautar em quê? Desenvolver a classe contábil. Eu acho que uma classe contábil sólida, uma classe contábil consolidada, ela favorece as empresas. Eu acho que ainda existem diferenças, sabe? A gente precisa diminuir essas diferenças. Nós somos todos amigos aqui. Então, se eu tenho um trabalho de auditoria, sei lá, de condomínio, que não é o meu perfil de atuação como auditor, eu vou falar com o EMI, porque o EMI tem uma vivência. Se o EMI tem ali uma operação especificamente de entidade do terceiro setor, vai falar com o Denis. Eu acho que a gente tem que criar esse lado, como eu vou usar esse termo que tu usou, do network, mas de algo positivo entre nós, sabe? Porque aquela informação é essencial. Porque assim, trazendo, como o Fábio falou, por exemplo, a questão do professor Felipe Guerra lá, ele, eu acho, conhecendo um pouco ele, é aquela coisa de querer ajudar a classe contábil e tal dele. Só que indiretamente, não é o principal, mas indiretamente você acaba ganhando, né, uma visibilidade. Ele apareceu ali para todo o Brasil, tanto que hoje acho que ele é uma das grandes referências da reforma tributária aí, né, até com os próprios cursos. Mas acho que o principal é realmente essa. A gente sempre falou sobre isso, eu falo também da gente às vezes falar, cara, eu acho que bacana porque a gente tem essa vontade de ajudar. Quando estava mais lá dentro também palestrando, muito falou, a gente faz porque gosta mesmo. De dar palestra, de estar ali, de ensinar. É uma coisa que a gente faz porque dá prazeroso mesmo. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, por exemplo, a gente viaja é custeado certinho, não é? Na verdade, sai do teu bolso, né? Porque às vezes não compensa nem o almoço, o né? almoço, é só mesmo pro básico. Então, a gente faz porque gosta mesmo. Mas é um dia bacana, quando tu vai viajar para certas regiões e tu encontras alunos teus. Muito legal. Obrigado, professor. Olha, essa rotina mudou. Eu trago sempre um exemplo, que eu também sou professor do MBA do IPOG, lá, junto do Felipe Guerra, em que eu tive a oportunidade de, quando eu viajei para posse do CRC da Bahia lá, eu encontrei um aluno que tinha sido meu aluno no MBA e estava tomando posse como conselheiro. Ele falou, cara, a tua aula de governança mudou a estrutura do meu escritório. Show de bola. Reformei, eu uso sempre esse exemplo, reformei a casa da minha mãe no interior da Bahia, que era de pau-pique, né, que chamam, aquele de barro, hoje já tá numa casa de concreto. Por quê? Porque ali surgiu um novo negócio para mim trabalhar. Entendeu? Show. Isso vale a pena. Porra, demais. Isso lava a alma, cara. Tu chega assim e diz, pô, mano, mudei vidas. E esse é o nosso propósito, pelo menos. Sim. O que a gente sempre se colocou como aqui. Professor, como palestrante, como é algo... é isso. Então, é o que tu falou, disseminar a informação, é criar esse network. Infelizmente, nem todo mundo tem essa mesma mentalidade, né? Eu acho que essa mentalidade nossa de ajudar... É claro, a gente ganha para isso e tal, mas o nosso maior desejo é ajudar as pessoas. Acho que esse sucesso, vou até falar bonito para parecer intelectual no churrasco. Não, você é o intelectual do churrasco. Isso é um epifenômeno, é um resultado aleatório de uma coisa que aconteceu. Aqui, então é muito curioso. Não sei nem escrever, Fábio. Nem se ele me xingou. Porque, olha, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, né? Na nossa profissão, não tem concorrência, cara. Vou dizer porque, quantas empresas surgem por dia? Não tem contador para a quantidade de empresas. Pega a quantidade de empresa que tem do CRC, acho que o CRC ele divulga isso. Acho que, sei lá, 10 mil, 11 mil, 12 mil contadores? No Pará, até 2024, quando eu estava lá, eram 12 mil contadores registrados, mas, se eu não me engano, só 10 mil, 8 mil ativos. Eu não sei se esse número aumentou. Se não tem contador, imagina auditor. Pois é. Auditor independente. 32 no Pará. São Paulo é mais de 6 mil. Tá? E essa pontualidade, Fábio, que você coloca, o senhor Leonel também, sobre a questão da representatividade, é muito importante. Que nós chegamos, às vezes, em muito órgão público para trazer uma demanda necessária de uma solução para o cliente e o atendente não vai conseguir entender o processo, a gente não iniciar essa conversação e orientação. Por quê?
conversando com uma amiga de formação também na parte contábil, que hoje é auditora, trabalha na parte do TCE também, ela fala que hoje tem uma necessidade da evolução funcional daquele cargo, porque muitos não são contadores. E às vezes ele está tratando uma posição que ele precisa, no mínimo, ter aquele know-how. Infelizmente, como não tem, ele vai ter que fazer uma readequação, um aprendizado interno para poder gerar resultado para o próprio tribunal. Então isso é muito importante. Então, de fato, nós precisamos ter uma representatividade mais eficiente junto à questão nacional, estadual, como a questão da classe, assim como a OAB. Tá? Né, em bancada referente a isso, para trazer não só a representatividade, mas trazer o atrativo ao mercado do conhecimento prático de fato, para que a gente possa mudar toda essa questão de conhecimento hoje que ainda permanece tardio, que é antigo sobre a questão teórica, né? Então, um exemplo, procedimento de execução de implantação com os alunos no mercado. Por que é diferente com o pessoal da área de saúde? Porque o pessoal da área de saúde já iniciaram numa execução maior, já entra com o mercado com salários altíssimos. Aí vem o graduando de administração. Aí o sonho dele saiu, eu vou ser um administrador de empresa quando eu pegar a minha graduação. E aí o gestor vai olhar para ele, me fale um pouco de você e da experiência que você pode trazer para a minha empresa. E aí? Como ele vai adaptar aquele processo de apresentação inicial se apresentando? Eu joguei videogame até mesmo. E aí ele vai chegar lá e falou, vai virar um assistente de administração. Então, a questão do fomento, no início do processo, para colocar aquele graduando no mercado, trazer uma mentalidade diferente como investidor, o que ele vai trazer de resultado para a empresa, de lucratividade para a empresa, um pensamento diferente, e todos nós passamos por isso. Eu tive a oportunidade por ter ido para a área financeira muito jovem. Então, com média de 23 anos, eu era gestor financeiro de banco. Eu já tinha um cargo muito elevado no banco. Burguês, e uma das nossas professoras da contabilidade, renomada também, a professora Irineia, amo a professora Irineia, foi uma pessoa fundamental, o professor Solé, em memória também, eles se falaram, Emi, venha para o escritório. Você precisa passar por isso aqui. E aí eu vou te dar o do Vale Transporte, fica tranquilo. Como é que eu ia explicar para o meu professor, para não ser de uma forma arrogante, que o meu vale alimentação era maior 2 vezes o salário de o estagiário, do auxiliar, o vale alimentação. Tá? Então hoje nós temos uma disparidade muito grande para a questão do aprendizado. De fato, o graduando que deseja buscar essa informação quando ele está na faculdade. Exatamente. Quando ele sai, e um professor falou para mim muito sério, Emi, eu estou te dando essa oportunidade agora, quanto tempo falta te formar? São uns 8 meses. Depois dos 8 meses você vai ser, não meu concorrente, mas você vai ser meu aliado profissional lá fora, então eu não vou poder te ensinar, porque para mim você já deveria saber. Então ele deixou muito claro isso no mercado. Tá? Então hoje a gente tem falta essa ligação, de fato, trazer não só sobre a questão do aprendizado, mas questão da execução. E ainda nível mercadológico e nível também instituições públicas. Porque, de fato, o que hoje muitas instituições educacionais solicitam, professor gabaritado, que ele tenha não só a questão sobre a pós-graduação, mas que tenha mestrado, que tenha doutorado, porque para isso traz uma relatividade, uma segurança maior para dentro da instituição, e o reconhecimento pelo MEC também exige sobre os profissionais que estão como mentores. Então, esquece a questão da prática. Muitos professores, de fato, são teóricos porque eles não têm a prática de execução no escritório, no mercado. E quando o aluno chega com a dúvida, professor, eu estou com um estágio lá no escritório X, e como é que se desenvolve isso? De fato, se ele não tiver o programa no computador dele, ou um tempo para levar o aluno em um laboratório, ele não vai conseguir atender aquela demanda de dúvida. Não tem como. E aí ele pode falar, olha, eu não tenho tempo para isso, porque isso não está no nosso estudo, na grade de execução daquilo da instituição. Mas veja comigo isso aqui no horário tal que eu vou atender o meu escritório. Mas se de fato não tiver, não vai ter como ajudar, mesmo que queira, né? Então, uma dessas particularidades nós vamos trazer em pauta para a nossa área contábil, para os nossos pares contadores,
é a integração de instituição fiscalizadora, instituição educacionais e também instituições públicas. Triangular todo esse processo de demanda necessária para trazer, de fato, um atrativo como profissional, até para que a gente possa avançar no mercado, como também pessoas que possam decidir e também falar e contestar quando tivermos um posicionamento de reforma tributária muito além de o que está hoje. Né? É muito interessante me falando sobre uma questão de mentalidade, né? Eu acho que eu tenho uma expectativa muito ruim da geração atual, tá? Como professor há muitos anos, eu vejo que cada vez mais a galera não quer estudar. Eu vou falar o português reto. A galera tá cada vez mais vagabunda. Não quer estudar, não quer ler. É só resuminho de chat GPT. Então não quer mais ler a porcaria da lei. Chat GPT, resume esta lei para mim. Então, galera muito preguiçosa. Então, o que eu vejo muito é um problema de mentalidade nas pessoas. Por exemplo, o cara se forma numa empresa, na universidade. Às vezes, sem experiência nenhuma, o cara já quer ganhar 5, 6 mil reais. Não, amigo. Todo mundo aqui começou por baixo. Um salário mínimo, 969 reais. Nem mesmo. Todo mundo começou por baixo. Eu vou falar uma coisa. Eu, particularmente, não gosto muito do Kiyosaki. Do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Particularmente, não gosto dele. Mas no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala uma coisa que é interessante. Que o rico trabalha pelo conhecimento e o pobre trabalha pelo dinheiro, né? Então, muitas vezes a galera tá só focada em dinheiro. Às vezes tu tá num escritório, esse escritório pode até ganhar pouco, mas ele tá te trazendo muito conhecimento que depois vai te dar um up. Mas às vezes a pessoa só olha dinheiro, né? Então, acho que o nosso tempo tá até perto de acabar, mas... dá pra falar 10 minutinhos. Mas assim, existe uma questão de mentalidade. Você que tá estudando, seja humilde, aceite não ganhar nada, aceite ganhar só o do Vale. Teve até um caso de uma polêmica, acho que foi, não sei o que, em algum local do Maranhão, que teve um estudante de medicina que colocou uma foto, a gente pode até depois procurar, não sei se o editor consegue, mas o cara botou uma foto dele, o meu tênis da ON, triste por não estar mais numa prateleira em Zurique, porque veio atender as pessoas do Maranhão. O moleque botou isso. Aí o prefeito da cidade fez uma filmagem, olha como são nossos hospitais, nossas UBS. A partir de agora, essa universidade não tem mais convênio com a prefeitura. Ele meteu o louco. Que você vê, que tipo de fala, né? Imbecil, Fábio, né? Só pra gente finalizar um pouco até isso, cara, a gente comentou sobre isso no episódio passado até com a Alan, que a gente vê assim, que o que acontece é que as pessoas, aí eu concordo um pouco, já estão tão preguiçosas, não só de tudo, que elas querem a informação mastigada. Então, por exemplo, como a gente falou, surge um tema, elas não procuram ler. Vamos olhar um pouco contábil. Como foi a questão do Pix? Como foi agora a moda dessa semana? Porque nas últimas 2 semanas, até o Papa tá falando de split payment. Né? Não sei, deu a liga agora, todo mundo resolveu falar de split payment. Sério, o Papa? Oxe, Primo Rico, Virgínia. A Virgínia falou? Não acredito. Acho que até ela, não se viu ela, mas falou. Eu vi uns 10 influenciadores falar de split payment. Porque a Virgínia, ela é contadora, né? Acontece? Ninguém se preocupou... Formado, especialista em finanças. Ok. Ninguém se preocupou em ler o que tá lá escrito sobre split payment, sobre como vai funcionar e tal. Tá todo mundo esperando o seu influenciador falar alguma coisa para ter uma posição. Isso acontece com split payment, isso acontece com qualquer coisa de contabilidade. Como eu falei, a gente tem lá, acontece qualquer coisa, aí o cara, não, deixa eu ver aqui o que o meu candidato, o que o meu influenciador tá falando sobre o assunto. O cara não leu uma página. Peraí, calma. O Primo Rico também falou sobre split payment? Falou. Eu vou falar pra você, ouça a Virgínia, ela sabe, ela tem muito mais competência que o Primo Rico, ela é mais competente que o Primo Rico. Tem muito mais competência que o Primo Rico. Até o Vini Júnior ela melhorou, tu viu, cara? É verdade. Mano, o Vini Júnior ficou bonito. Sério? Caraca, velho, quando eu vi, eu não acreditei, velho. Olha aí. Ele tá lindo, tô te falando. Mas tu apaixonou, tu tá tendo... Ele tá quase o Michael B. Jordan. Tu não tá com a parada daquele cantor que o cara diz que todo homem tem um lado de mulher? Não, como é aquele cantor Marrone que veio que sabe esse papo? Ele veio com o papo. Essa reserva, eu também, a minha esposa ele que entrou fala naquela máquina do Capitão América. Que ele sério? Entrou, mano, ele entrou na máquina e saiu o Michael B. Jordan, mano. Ah! Caraca, eu não sei o que ele fez, mano. O cara, meu irmão,
O cara que fez o bagulho dele lá tá de parabéns, mano. É só aqui no Camarão Pensante que você fica sabendo não só de contabilidade, mas de fofoca da vida dos famosos e das harmonizações faciais. É só aqui, irmão. Você não acha em podcast nenhum. Mas eu vou falar uma parada aqui. O problema é que as pessoas hoje, elas não ouvem quem é autoridade técnica. Elas ouvem quem tem seguidores. Exatamente. Mas acho que foi até a China que regulou isso, né? Regulou, porque agora só pode falar sobre quem tiver autoridade. Concordo com a eu discordo de quase tudo da China. Eu só não discordo da comida. O dorama é coreano, né? Coreano. Então esquece isso aí. E disso aí. Quando a China implantou... Tu não ia dar conta de comer cachorro. Mas se for olhar, a China tá muito anos-luz, né, cara? Não, absolutamente. Eles vão dominar. O Xiaomi... Vou falar. Se isso implanta no Brasil... Os caras iam botar fogo no país. É complicado. Que, digital, não. Eu concordo com isso. Só tem que falar do assunto quem tem competência técnica pra isso. Deixa um minutinho. O cara ficou de falar sobre a questão do... A gente vai ter que marcar o segundo programa. Foi muito papo. Pra gente ter esse... ficou falar sobre a Lei Rouanet, né? A gente ia falar um pouco sobre isso também, só que a gente já tá com o nosso tempo estourado aí. A gente vai ter que gravar um outro programa, a gente vai falar um pouco sobre que a gente tem um projeto também, eu levo, né, de captação aí da Lei Rouanet, que é uma parada que as pessoas precisam entender um pouco mais, que é outra coisa que qualquer um fala na internet sem entender. Que gera polêmica. Gera polêmica. E as pessoas às vezes falam sem entender. Só um detalhe, acho que a gente tá meio tipo de casalzinho, né? Porque eu e o Denis estamos de blusa preta, eles dois estão de preto e de negócio azul, né? Tá meio combinadinho. Tá meio combinadinho e não foi combinado. Não foi combinado, foi completamente aleatório. Eu tenho certeza que a minha fala não pegou bem. O nosso editor tá falando aqui no fundo. Tá tudo certo. Perdão, pode continuar, Denis. Não é isso. A gente tá meio já... A gente tinha falado, tinha mais de 200 tempos pra falar, mas o papo foi bacana, foi levando. E é isso aí. A gente vai marcar outro pra gente falar mais sobre outras coisas que a gente tá aqui aberto. A gente vai toda vez... Tá trazendo aí o pessoal da contabilidade, de economia, para falar um pouco sobre... E a gente pode até voltar também com o Emi, para me falar um pouquinho das propostas que ele tem, porque ele aqui vai se candidatar para representar a nossa classe. Então é bacana você que tá assistindo a gente, diz teu Instagram aí, Emi, pra galera. Emi Souza, tá? Nós não podemos ainda fazer a divulgação na pré-campanha. Da pré-campanha. Vamos trazer depois isso aí. Mas aí os projetos... Vamos trazer não só o projeto, senhores, sobre a execução da área contábil, mas a questão de integração social, procedimento sobre a questão de reciclagem, tá? A questão de amparo social para as famílias referente a instituições que vão ter a validação sobre a questão de recursos, tá? Como crédito carbono, tudo isso a gente vai trazer para poder demandar um pouco mais de pauta aí. E siga a gente nas nossas redes sociais também para acompanhar tudo isso. Pode a rede social pode dar, né? Emi Souza. Segue o Emi Souza, tem a nossa rede social. Tu tem tua rede aí, Léo? Tenho, Mendes Leonel Mendes. É bem simples. Peraí, é Mendes Leonel Mendes? Mendes Leonel Mendes. Isso. Mendes Leonel. É curioso. A gente melhor goleiro que nós temos. Porque, você que tá assistindo a gente, o Emi que vai se candidatar, ele tá vindo aqui de peito aberto conversar, falar sobre os projetos dele. Então, você que tá assistindo a gente, que você pode fazer perguntas pro Emi, que no próximo programa ele vem e responde. Já com a candidatura pronta, já vem pra anunciar bacana. A gente tá aqui pra conversar, pra discutir esse programa. Você que tá assistindo a gente, também é o apresentador desse programa. Comenta, dá a tua opinião, diz o que você acha e bora dominar esse mundo junto aqui, é claro. Então é isso, queria agradecer aí o Leonel, o Emi, por esse bate-papo aqui, cara, que são amigos, né, cara? Já são da casa, contadores aí. E a gente vai estar sempre, né, uma vez por mês a gente tá aqui fazendo a gravação. Agradecer a Mais Info Produtora, a nossa patrocinadora aqui também, né? Que a gente tá aqui, onde a gente grava aqui o estúdio. Deixa eu aproveitar, que estrutura top, viu? Top. Parabéns aí, a estrutura aqui massa. A galera que pensa ali, esse novo cenário. Cara, formidável, cara. Tô encantado aqui. É show de bola. É show de bola. Você só não faz o seu podcast se você não quiser, porque tem a Mais Info Produtora aqui disponível. Chega aqui com o nosso mestre, vê um valorzinho, paga um churrasco, leva ele no Outback. Vou fazer igual a Virgínia. Clique no meu link pra você conseguir desconto. Isso, é verdade. Você leva ele no Outback ou no Coco Bambu. Paga um jantar pro cara e negocia um valorzinho aqui na Mais Info Produtora. Importante. Conversa. Que aí você não pode... Você tem suas ideias...
As suas ideias não podem morrer na gaveta, pô. Põe em prática teu podcast e aqui na Mais Info Produtora você vai colocar, vai transformar o seu sonho em realidade. Tô até no marketing. Tamo junto aqui, irmão. A gente tá falando com o Leonel que a gente já vai pensar aqui, tem uma sala ao lado pra gente fazer começar a fazer os projetos de cursos, né, pra agora, pro segundo semestre. Pra trazer a prática, que foi que a gente conversou. Às vezes que a gente tava conversando, a gente vai continuar isso aí, porque tem uma estrutura aqui do lado, já tem estrutura aqui também do estúdio pra gente poder fazer gravações, pra fazer ao vivo, pra você que de repente não pode vir presencialmente, assiste a aula online e depois vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar aí os conteúdos na internet. E pro segundo semestre vem coisa muito boa por aí. Com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecer aí a presença dos nossos convidados. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis.